Olá, pessoal, boa noite. Tudo bom com vocês? Bom, pessoal, aqui quem fala com vocês é a professora Tatiane Mota. Eu vou substituir o professor Bruno na disciplina de genética, ok? E dar continuidade ao trabalho dele. Ele já me repassou onde vocês pararam, o conteúdo que ele viu até o momento. Falou que vocês já viram toda a parte introdutória, histórica, no que diz respeito a, a conteúdos importantes e que levaram, né, todo esse desenvolvimento de conhecimento que temos até hoje no que diz respeito à genética. E ele falou que parou com vocês em divisão celular, né? Então, nós vamos dar continuidade falando sobre o processo de divisão celular. Tudo bem? Então, a partir de hoje, eu assumo a disciplina com vocês e estarei aqui à disposição para o que vocês precisarem, certo? Então, vamos falar agora sobre a divisão celular. O que seria a divisão celular, né? Para que a gente possa falar sobre divisão celular, é interessante nós pensarmos nesse conceito, né? O porquê as células precisam se dividir. Elas precisam se dividir para passar a sua informação genética, né, de uma célula-mãe para as células que irão vir após ela, né, para as suas células filhas. E isso se dá por um processo chamado de ciclo celular, e dentro do ciclo celular nós temos a divisão celular. Então, como conceito, o que seria o processo de ciclo celular? O ciclo celular, como vocês podem observar aqui, ele é um evento, né, ou processo, pelo qual as células irão duplicar o seu material genético, né, ou seja, o DNA. Elas irão sintetizar, duplicar esse material genético e se dividir. E dependendo da quantidade de células na qual essa célula-mãe irá se dividir, nós iremos ter dois tipos de divisão, que é a mitose, quando essa célula, uma célula-mãe, se divide em duas células filhas, ou se essa célula se dividir em mais células, e mais de duas células, eu tenho o processo meiótico, que em geral, no final, nós temos 4 células, que na gametogênese masculina, nós teremos 4 células viáveis, né? 4 espermatozoides viáveis no final. E na gametogênese feminina, ou seja, na ovocitogênese, nós teremos 4 células no final, porém 2 delas serão viáveis e 2 delas serão inviáveis, ok? O ciclo celular, gente, ele é dividido em 2 fases. Quais são elas? A fase de intérfase, ok? E a fase de mitose. Sendo que a intérfase, aqui em azul, e aqui nesse esqueminha, nessa rodinha aqui em azul, nós temos a subdivisão da intérfase, para ficar mais didático para vocês, e em vermelho, mitose aqui. A intérfase é subdividida em 3 fases: fase G1, fase S e fase G2. E a mitose é subdividida em 4 fases. Vocês aprenderam lá na tia Raimundinha. Quais são elas? Prófase, metáfase, anáfase, telófase. Temos também a citocinese, que não faz parte, tá? Não é uma fase da mitose, ela é uma fase da fase M, tá? Mas da mitose não, ela é o finalzinho, né, do processo mitótico, quando a célula vai dividir o seu citosol, formando 2 células filhas. E o que acontece em cada uma dessas fases aqui da intérfase? Na fase G1, a célula ela começa a crescer, né? A célula começa a crescer, aumentar de volume, sintetizar suas proteínas, duplicar suas macromoléculas e organelas,
Porque se eu tenho uma célula, gente, que digamos que tenha 3 centímetros de diâmetro, 3 milímetros de diâmetro, ela precisa se dividir em outra célula, se for por mitose, do mesmo tamanho. Logo, essa célula mãe ela precisa aumentar de volume para que, ao final do processo, nós possamos ter 2 células do mesmo tamanho ou aproximadamente do mesmo tamanho, ok? Então, ela tem que duplicar o material genético, já que agora não serão apenas uma célula, não será apenas uma célula, sim duas, a mãe e a filha, né? A mãe vai dar origem a 2 células filhas, e duplicar essas organelas, porque a célula filha também precisa ter organelas, tá? Esse processo acontece na fase G1. Na fase S, esse S é de síntese, ok? Síntese do quê? Síntese do material genético, tá? Então, é nessa fase que ocorre a duplicação do DNA. Por exemplo, se eu tenho uma célula com 23 cromossomos, nesse momento aqui, nessa fase da intérfase, ela irá duplicar o material genético. Ela vai ficar com 46. E aí, ao final, né, do processo mitótico, quando chegar aqui na mitose, essa célula irá se dividir, voltando a ter novamente 23 cromossomos. Isso num processo mitótico, né, que ao final nós teremos na mitose 2 células filhas idênticas geneticamente. Tá? Então, na fase S ocorre a duplicação. Se é 23, vai para 46. Se é 46, vai para 92. E assim sucessivamente. Aí já é matemática. Tá certo, gente? Seguindo aqui a fase S, nós temos a fase G2, que é uma fase bem semelhante à fase G1. A célula vai continuar crescendo, vai continuar produzindo proteínas importantes, proteínas regulatórias também, que irão fazer a checagem de determinados erros no processo aí no decorrer da intérfase. Essas proteínas também são produzidas nessas fases aí. Então, a célula vai continuar crescendo, aumentando de volume, para se preparar para entrar na fase M. E lá na fase M nós teremos as fases que nós já falamos para vocês. Nós vamos ver essas fases detalhadamente mais para frente. Tudo bem? Aqui nós temos mais um esqueminha para vocês visualizarem mais uma vez as fases do ciclo celular. Tá? Então, aqui a fase de intérfase, G1, S, G2, G1, crescimento e síntese de proteínas, fase S, síntese do material genético, né, duplicação do DNA. Outra coisa importante que acontece aqui, que eu esqueci de falar para vocês no slide anterior, aqui também ocorre a duplicação de uma estrutura chamada de centrossomo. E o que é esse centrossomo? É uma estrutura formada pelos centríolos e um complexo proteico, que é importante para que a célula possa formar o fuso mitótico ou meiótico, dependendo, né, do processo de divisão que está ali em curso, certo? Então, como cada célula ela apresenta apenas um centrossomo, como essa célula irá se dividir em duas, ela precisa de 2 centrossomos, ok? Um vai emitir o fuso de um polo e o outro vai emitir o fuso de outro polo, para que eles possam carregar as cromátides irmãs, os cromossomos homólogos para os polos da célula quando chegar lá na fase de anáfase, certo, gente? Então, onde ocorre a duplicação do centrossomo? Na fase S. E temos a fase G2. Na fase G2, a célula também continua crescendo, sintetizando suas proteínas, duplicando essas organelas, bem semelhante à fase G1. E a fase de mitose, né? A fase de mitose nós temos a prófase, metáfase, anáfase, telófase, e no finalzinho aqui a citocinese, que não faz parte aqui da mitose, e sim faz parte da fase M do ciclo celular, tá? Que está aqui logo, uma fase logo adiante da fase de telófase. Então, aqui nós temos uma comparação básica, tá? Bem clássica, da divisão celular por mitose e por meiose. A mitose, gente, além dela ser uma fase do ciclo celular, ela é um tipo de divisão celular, tá? Em que uma única célula mãe
diploide irá se dividir em células filhas idênticas geneticamente, tá? Em duas células filhas idênticas geneticamente. Então, a mitose produz células filhas idênticas geneticamente à célula mãe, a sua célula que deu origem. Na mitose ocorre a manutenção do número de cromossomos. Se a célula é idêntica geneticamente, logo ela mantém o número de cromossomos, ela mantém a quantidade de genes, ela mantém esse conteúdo, esse patrimônio genético inalterado, certo? E a mitose, ela está associada, né? Ela é utilizada para quê? Para que ela é importante? Ela é importante nos processos de crescimento, regeneração de tecidos e reprodução. Crescimento, um dia todos nós já fomos bebês, né? Como foi que nós saímos da condição de crianças, de bebês, para hoje numa condição de adultos, de jovens, por meio de sucessivas divisões mitóticas dos nossos tecidos, das nossas células, dos nossos tecidos, fazendo com que esses tecidos eles aumentassem de forma proporcional, tanto célula óssea, todos os tecidos que permitem, né, o processo de divisão após o período embrionário, ele se divide, essas células se dividem por mitose para proporcionar o nosso crescimento. Regeneração de tecido. Quem aí nunca foi traquino, né? Quem foi uma criança traquina na infância, que vivia caindo, né? Se lesionando, quebrou uma perna, quebrou um braço. Quando você tem uma lesão em um determinado tecido que é passível de regeneração, né? Que essas células possam se multiplicar, essas células irão proliferar, né? Se multiplicar, se dividir para repor as células que foram perdidas. E qual é o processo de divisão que acontece nesse momento? Divisão mitótica, ok? E reprodução assexuada. A mitose ela é utilizada por organismos que se reproduzem de forma assexuadamente, né? Eu tenho uma célula, ela se divide em duas de forma assexuada, ou seja, não ocorre ali participação de gametas, recombinação de material genético, troca de material genético, não ocorre nada disso. Simplesmente uma célula produziu outra de forma assexuada. E a meiose, gente? Vamos fazer o contraponto. Enquanto a mitose produz células filhas idênticas geneticamente à célula mãe, na meiose ocorre a produção de células filhas diferentes geneticamente à célula mãe. Na mitose ocorria a manutenção do número de cromossomos. Na meiose ocorre uma redução. Enquanto na mitose eu tinha a manutenção, na meiose eu tenho a redução. Exemplo, a espécie humana, né? Do processo meiótico é uma célula diploide com 46 cromossomos que irá produzir células haploides com 23 cromossomos. Então, tem essa célula com 46 que irá passar por dois processos meióticos, dois processos de divisão, até chegar em uma célula com 23 cromossomos. Então, houve o quê? Um processo reducional. Eu saí de um valor e eu caí na metade desse valor ao final do processo. Certo, gente? Então, o processo reducional reduz o número de cromossomos à metade da célula que lhe deu origem. A meiose é responsável pela produção de gametas, ok? Então, a única finalidade da meiose é produzir os gametas, né? Produzir lá o espermatozoide, papai produzir espermatozoide e a mamãe produzir o seu ovócito 2, né? Que é a sua célula sexual, ok? Então, produção de gametas. E qual é a finalidade desses gametas? Qual é a importância deles? Por que eles têm que ser produzidos? Por que eles existem? Porque é a partir deles, né, que ocorre a transmissão das características hereditárias para a geração seguinte. Quando você foi concebido, né, o papai ele teve uma participação e a sua mamãe também teve uma participação. Então, você nada mais é do que um produto de uma mistura dos genes do papai, dos cromossomos do papai, e dos genes dos cromossomos da mamãe. Então, você recebeu 23 cromossomos do papai, 23 cromossomos da mamãe, que quando ocorreu a fecundação,
gerou, né, a célula ovo, que deu origem a você, com 46 cromossomos, tá? Então, esse gameta ele foi responsável por transmitir as suas características hereditárias, né, do pai para o filho. Deu para entender? Então, vamos lá. Aqui nós temos um esqueminha bem prático, bem tranquilo, para que a gente possa mostrar isso de forma mais esquemática, tá? Mais tranquila para vocês. Aqui nós temos a meiose e aqui nós temos um processo, desculpa, aqui nós temos um processo mitótico e aqui a meiose, tá? Então aqui eu tenho a célula mãe, esse 2C significa que eu tenho dois conjuntos cromossomos, né? Ou seja, uma célula, se a gente for levar para a espécie humana, aqui nós temos 46 cromossomos. 23 que veio do pai e 23 que vieram da mãe, certo? Essa célula diploide, ela tem o seu material duplicado, né, o seu material genético, lá na fase S, tá? Síntese de DNA que está acontecendo aqui na direção da seta. E aqui na mitose, essa célula com material genético duplicado, ela volta a se dividir, formando duas células filhas. Ó. Duas células filhas, idênticas geneticamente à célula que lhe deu origem. Tá? Mais uma vez, com dois conjuntos cromossômicos, ou seja, 46 cromossomos. 23 do papai, 23 da mamãe. Por que eu digo, gente, idêntica geneticamente? Eu friso geneticamente. Porque as células que se formam, elas só são idênticas geneticamente. Tá? Elas podem diferir no número de organelas, no momento da divisão lá da citocinese, pode ter ido mais retículo endoplasmático para uma célula do que para outra, mais ribossomo para uma célula do que para outra, mais o que mais? Complexo de Golgi para uma célula do que para outra. Então, elas não são idênticas em si, elas só são idênticas geneticamente. O material genético permanece inalterado, mas as outras estruturas, o tamanho pode variar um pouquinho, tá? Só para que vocês possam prestar atenção nisso. Na meiose, eu também tenho uma célula diploide, tá? Uma célula germinativa diploide. Essa célula germinativa, ela também irá duplicar o seu material genético lá na meiose 1, na fase de interfase da meiose 1, e depois ela irá passar por duas divisões, que é a divisão meiótica 1, tá? Em que eu tenho essa célula com 4 cDNAs, né? Eu tenho 4 conjuntos cromossômicos nesse momento. E aí eu vou ter o quê? A divisão formando duas células, tá? Com dois conjuntos cromossômicos. Sendo que a gente vai ver mais à frente que esses cromossomos eles têm condição dupla, tá? Cada cromossomo se dividiu e pareou com seu homólogo. Então, aqui eu tenho um homólogo, aqui eu tenho outro. Então, na divisão meiótica 1, ocorre a separação dos cromossomos homólogos, certo? Vocês vão entender essa minha linguagem mais à frente. E na divisão meiótica 2, ocorre a divisão de cada uma dessas células em mais duas células, tá? Com apenas metade de cromossomos da célula que deu origem a ela, tá? Tinha 2C, dois conjuntos cromossômicos, agora em cada gameta, aqui em cada espermatozoide, vou ter um conjunto cromossômico em cada um, tá? Então, 23 cromossomos em cada um, se a gente estiver falando de gametogênese humana, no caso aqui, espermatozoides. E qual a importância do ciclo celular, gente? O ciclo celular é importante para o processo de crescimento, né? Qual é o processo de divisão que proporciona crescimento do ciclo celular? Que tipo de divisão? Como a gente viu mais na frente, é a mitose, né? A meiose é muito fácil. A meiose, vocês responderem, diferenciarem em termos de finalidade, de importância de um para o outro. Se eu perguntar qual é a finalidade da meiose, a resposta é uma única só, né? Produção
de gametas. E aí eu tenho já todo um aparato de conhecimento, de conteúdo envolvido ali, porque quando eu produzo gameta, eu tenho variabilidade genética ali, né? Porque ocorreu cross em ovo, como a gente vai ver mais à frente. Porém, a divisão que proporciona crescimento é mitose. Todo o resto é mitose, tá? Reprodução sexuada e assexuada. Qual é o processo de divisão que proporciona reprodução sexuada? Meiose. E assexuada? Mitose. Regeneração? Mitose. Regeneração é quando você sofre uma determinada lesão, as células irão, as células específicas daquele tecido que sofreu a lesão, irão se dividir, regenerando aquele tecido, certo? Aqui nós temos alguns esqueminhas mostrando para vocês o processo de reprodução assexuada, né? Então aqui nós temos o processo de divisão que divisão mitótica, né? Duas bactérias aqui se dividindo por cisparidade ou divisão binária, formando duas outras células, né? Isso aqui pode ser tanto uma bactéria, mas pode ser também um fungo, tá? Olhando bem aqui, pode ser o quê? Uma reprodução ali de levedura, tá? Que ocorre também por processo de divisão mitótica. E aqui ao lado nós temos que um processo de reprodução sexuada, ou seja, a produção de gameta, meiose, produzindo gametas, e esses gametas se encontrando, aqui ó, que está mostrando um ovócito, dois, sendo fecundado por algum desses espermatozoides, formando o que, gente? Formando um novo indivíduo, um novo ser. Aqui nós já vimos exemplo do ciclo celular no processo de reprodução, sexuada e assexuada, assexuada e sexuada. Agora nós vamos ver um exemplo de reprodução, desculpa. Aqui nós vamos ver um exemplo do ciclo celular no processo de regeneração, certo, gente? Observem aqui o esqueminha. Letra A, B, C e D. Isso daqui foi um experimento, tá? Feito por algum pesquisador que estava investigando o processo de regeneração óssea, de células ósseas. E ele pegou aqui, ó, um osso e fez experimentalmente, realizou uma lesão, né? Removeu essa região aqui do osso. Feito isso, ele observou, né? Ele fez todo um processo de observação com radiografia para acompanhar o processo de regeneração. Então, após 15 dias, esse pesquisador fez a primeira radiografia. Tá? Fez a primeira, no caso, aqui, para ver a lesão. A segunda, 15 dias após o processo de lesão. Então, observem aqui que você já consegue observar aqui a produção de novas células, né? A ossificação aqui já inicialmente. Em C, nós temos 30 dias após o processo cirúrgico. Como vocês podem observar, ó, a lesão ela já está quase que completamente regenerada. Nós tivemos um avanço bem grande aqui de regeneração. Essa regeneração está acontecendo por meio de que tipo de divisão celular, gente? Divisão mitótica. E aqui, 30 dias depois, nós podemos ver o osso praticamente, quase que completamente restabelecido, regenerado. Tudo certo, gente? E aqui um exemplo do ciclo celular no processo de crescimento. Olha aqui esse cara muito do feio, né? Tenho certeza que nesse momento vocês estão suspirando aí por esse homem feio. Mas um dia este homem, ele foi um bebê, né? Ele tinha o coração pequenininho, ele tinha um rim pequenininho, fígado pequenininho, ele tinha o tamanho, o volume dos seus órgãos de acordo com o seu tamanho, com a sua estrutura corpórea. Mas ao longo dos anos, né, ao longo do desenvolvimento, esse bebê ele foi crescendo, né? O que proporcionou esse crescimento dele?
uma série de fatores, incluindo aí, de forma muito importante, sucessivas divisões mitóticas das células dos seus tecidos, né? Os tecidos foram crescendo de forma proporcional, de acordo com o que esse indivíduo ia crescendo, tá? Então, esse crescimento aí, esse aumento do volume desses órgãos foi permitido pelo processo de divisão mitótica, ok? Claro que envolvem outros fatores, como fatores hormonais, no hormônio do crescimento, tem toda uma questão hormonal também por trás, certo? Então, qual é o processo de divisão aqui? Mitose ou meiose? É mitose. Isso aqui, né, para os meninos não ficarem chateados, eu trouxe aqui também essa moça muito feinha, Angelina Jolie, né? Angelina Jolie não nasceu grande desse jeito. Um dia ela foi uma bebê também. E essa bebê, ela também se desenvolveu, e aí, por meio de sucessivas divisões mitóticas das suas células teciduais, os órgãos dessa senhorita também aumentaram de forma proporcional e ela chegou à sua fase adulta. Processo de divisão acontecendo aqui, mitose ou meiose? É mitose. Quem falou mitose aí está de parabéns. E aqui nós temos algumas considerações importantes no que diz respeito ao processo de divisão celular, tá? Para que a gente possa entender melhor, a gente precisa discutir esses pontos aqui. O primeiro deles, para que uma célula ela tome a decisão de se dividir, ela tem que pensar, né? Não que a célula pense, né? A gente está avaliando aqui de forma que a célula ela não vai se dividir por se dividir, tá? Ela precisa encontrar o que a gente chama aqui de sinal reprodutivo. Ela precisa encontrar um start. Ah, eu posso? Posso. Eu não posso? Não posso. Então, ela precisa de um sinal reprodutivo. O que seria esse sinal reprodutivo, gente? O ambiente. O ambiente dela tem que estar favorável para que ela possa tomar essa decisão, tá? Ela tem que ter nutrientes disponíveis, tá? Porque depois que ela se dividir, não será apenas uma, serão duas. Então, se a célula percebeu ali, né, aquela percepção química, que não tem nutriente suficiente, para que essa célula que já não está passando tão bem nutricionalmente, ela irá se dividir para dividir esses nutrientes com outra célula. Elas vão passar fome juntas? Não, não é nada inteligente. Então, a célula vai avaliar, monitorar o ambiente, ver se o ambiente está favorável. Estando favorável, tendo nutrientes, tendo água, tendo fatores de crescimento, a célula vai entrar em processo de divisão. Não tendo isso, ela não vai. Tá? Um outro ponto, replicação do DNA. Para que a célula possa formar outra, né, idêntica geneticamente, quando eu falo de mitose, e da meiose precisa também dessa duplicação, tá? Mas para a meiose, como é mais compacto, né, para vocês entenderem, então a célula ela precisa duplicar o material genético. Por quê? Se ela não duplicar o material genético, quando ela se dividir, a cada processo de divisão, o que vai acontecer? Redução do material genético. E aí a gente vai ter toda uma descaracterização da espécie, ok? Após a replicação do material genético, né, já tem o sinal reprodutivo, a célula duplicou o material genético, começou a crescer. Depois ela vai fazer o quê? Ela precisa se dividir. Para se dividir, ela também precisa dividir o conteúdo lá cromossômico dela. Metade vai ficar com uma célula e metade vai ficar com outra, já que eu quero duas células. Então, ocorre o quê? O processo de segregação cromossômica. Tá? Então, após a replicação, tem a segregação cromossômica, que é a distribuição do material genético, ou seja, do DNA replicado, entre as células que irão se originar, entre as células filhas. E, por fim, nós temos a divisão celular em si, né? O processo de citocinese, né? Que envolve ali todo um processo de interação de proteínas actinas, miosinas, né? A formação lá do anel contrátil, o estrangulamento do
citosol para produzir duas células filhas. E acredito eu, né, vocês são a FON2NA. Vocês foram meus alunos semestre passado. Então, se foram meus alunos semestre passado, a gente deve ter comentado um pouquinho sobre isso, tá? Então, vamos lá adiante. Vamos fazer aqui algumas considerações no que diz respeito à divisão celular em procariotos, ok? Quem são os organismos procariotos? Representantes, únicos representantes são as bactérias, né? A gente viu também no semestre passado que os procariotos são células, são indivíduos, micro-organismos unicelulares, certo? São células simples. Simples por quê? Porque elas não são ricas em organelas, elas apresentam uma única organela importante, que é o ribossomo. Esse ribossomo, toda célula tem que ter, porque o ribossomo realiza a síntese proteica, né, gente? Então, a célula procariótica tem um ribossomo, tem um DNA lá circular, ela é menor, tá? Então, na reprodução, na divisão celular em procariotos, nós temos, quando uma bactéria irá se dividir, quando ela se divide, ocorre a reprodução de todo o organismo unicelular. Imaginem aí que um de vocês seja uma bactéria, e em um determinado momento vocês começam a se dividir. Ao final do processo, vocês terão o dobro de vocês, porque a cada divisão forma um outro ser, tá? O organismo como um todo. Diferente dos eucariotos. Quando eu falo de eucariotos, falo dos eucariotos multicelulares, como nós, né? Que temos milhares aí de células, né? Para a gente se dividir, né? Para a gente formar um outro ser, é por um processo meiótico, tá? Formando primeiramente lá a célula ovo, o zigoto e a divisão de várias células para formar vários tecidos e vários órgãos. Aqui não. Nós temos o organismo, dividiu, já é um outro ser. Ok? Com a gente já o processo é mais complexo. A taxa de reprodução, ou seja, a taxa de divisão, irá depender das condições ambientais, dos nutrientes. Quanto mais nutrientes eu tiver, né, mais suprimento eu tenho, mais energia eu vou ter para que essas células possam se dividir e se manterem. Tá? Quando os nutrientes vão acabando, a taxa de crescimento, né, de proliferação, do aumento de uma população, ela vai diminuindo até chegar num processo que a gente chama de platô, né? Uma estabilidade, porque não tendo mais nutrientes, não é mais interessante essas células aumentarem aí a sua população. Um outro ponto importante aqui na divisão celular de procariotos é o crescimento em tamanho, não só de procariotos, como em qualquer processo de divisão celular, né? A célula, como eu falei para vocês lá no início, ela tem que crescer, porque senão a cada divisão, uma célula ela vai diminuindo de tamanho até chegar a sumir, né? Ela tem que crescer. Crescimento em tamanho, após o crescimento em tamanho, ela precisa duplicar o material genético, né? Duplicar o seu DNA. Após duplicar, ela vai se dividir, no caso dos procariotos, por fissão, né? Divisão ali binária, uma mitose, tá? Divisão por fissão. É uma mitose dos procariotos. Aqui um esqueminha mostrando para vocês um processo de divisão aqui em procariotos. Aqui eu tenho uma bactéria, tá? O cromossomo da bactéria, a parede celular, a membrana citoplasmática, o cromossomo circular dela. Aqui no processo 2 do esquema, o que aconteceu com essa célula daqui para cá? Ela tomou bomba, né? Ela fufou, cresceu, aumentou de volume. O que aconteceu com o material genético dela também? Olha, aqui nós temos um volume, aqui, ó, o volume está maior. O que aconteceu? Olha, tem um ponto aqui de fixação. Agora eu tenho 2 pontos. Esses 2 pontos, eles mostram que esse material genético foi duplicado, tá? Então, ocorreu o que primeiro, né? Crescimento, duplicação do material genético. Depois que duplicou, cresceu, o que acontece? Essa célula entra em citocinese, né? Vai ali dividir o seu citosol, o seu citoplasma, formando
duas células filhas idênticas geneticamente à célula mãe, a célula que deu origem. Aqui é um outro esqueminha, né? Só para mostrar para vocês aqui uma micrografia de microscopia eletrônica de transmissão, mostrando aqui ó, o finalzinho do processo de citocinese de uma divisão mitótica em procariotos, ok? E em eucariotos? Como é que isso acontece em eucariotos? A divisão celular em eucariotos, assim como em qualquer célula, né? É preciso, é necessário haver a necessidade, tá? Então, em eucariotos, a divisão ela depende da necessidade do organismo. Se, digamos, eu não sofri nenhuma lesão aqui epidérmica, eu não sofri nenhuma lesão óssea, eu não sofri nenhuma lesão em nenhum tecido meu, por que aquelas células daquele tecido irão tomar a decisão de se dividir? Não tem cabimento, né, gente? Então, a divisão, ou seja, a replicação, né, a proliferação, a divisão dessas células desse tecido só irá ocorrer caso haja uma necessidade, tá? Não é de forma aleatória. Imagine um calombinho se formando aqui na minha mão, tá? Só porque as minhas células quiseram fazer filhinhos, quiseram aumentar ali de, de população. Não é bem assim, tá? Tudo no nosso organismo, ele é perfeito. Deus nos fez aí, né, de uma forma perfeita. Ele pensou em tudo. Deus é maravilhoso. Um outro ponto é a presença de vários cromossomos, certo, gente? Lá em procariotos, os procariotos são micro-organismos super simples, né? Eles só têm um único cromossomo, né? Um DNA lá circular, um cromossomo circular. Nos eucariotos, nós temos uma grande variedade, desde organismos mais simples até organismos muito mais complexos. Então, há uma complexidade no processo de divisão em eucariotos. No caso, a gente tem quantos cromossomos, gente? 46 cromossomos no total, em cada célula diploide nossa. A reprodução em eucariotos também leva em consideração alguns pontos. Quais são eles? Sinal de reprodução, ou seja, o ambiente tem que ser monitorado e tem que estar favorável. Replicação do material genético, né? Segregação desse material genético e, por fim, a citocinese, certo? Então, é bem parecidinho aqui o que a gente viu lá das condições para a replicação dos procariotos. Espero que até aí esteja tranquilo, tá, gente? Estou tentando falar o mais compassadamente possível para que vocês possam entender bem, tá? A minha intenção é que vocês consigam entender. Então, o ciclo celular, ele é dividido, como a gente viu lá na frente, em duas fases. Nós vamos falar agora de uma e depois de outra, até entrar mais à frente na divisão por mitose e na divisão por meiose. Então, nós temos aqui a divisão do ciclo celular em intéfase e mitose. A intéfase é subdividida em fase G1, como vocês podem acompanhar aqui, SG2. O que acontece mesmo na fase G1? Síntese de proteínas, né? Crescimento, o que mais? Duplicação das organelas, a célula vai aumentando de volume. Na fase S, o que acontece? Duplicação do material genético. Se eu tinha um cromossomo, eu vou ter 2 aqui. Se eu tinha 2, eu vou ter 4. Se eu tinha 4, eu vou ter 8. Duplicou, matemática. Duplicação do que mais? Não é só dos cromossomos, né? Tem a duplicação do que mais? Duplicação
do centrosomo, que vai formar o fuso acromático, né? O fuso da divisão. E na fase G2, a célula também continua nesse processo de preparação, porque a intérfase é um processo preparatório para a divisão propriamente dita. A célula vai continuar crescendo, vai continuar duplicando as suas organelas até chegar aqui na mitose. E a mitose ela é dividida em prófase, metáfase, anáfase, telófase, citociné, certo? Tudo bem? Então, vamos falar aqui sobre a intérfase. A intérfase é subdividida na fase G1 e SG2. Vocês vão ficar aqui carecas, né, de tanto me ouvir repetir isso. Se vocês errarem isso na prova, eu vou puxar a orelha de vocês. Fase G1, fase de crescimento e síntese de proteínas. Fase S, duplicação do material genético. Quem é o material genético? O DNA. E duplicação também do centrosomo. Para que serve o centrosomo? Para formar o fuso lá, mitótico ou meiótico, dependendo do processo de divisão que está ali em curso. E a fase G2 também é um processo de crescimento, é uma fase em que a célula continua crescendo, sintetizando suas proteínas, duplicando as suas organelas, né? Como vocês podem observar aqui, G1, SG2 e a fase M. A fase de intérfase é uma fase que vem antes da fase de mitose. Isso fica bem claro aqui no esquema, ó. Intérfase vem antes da mitose, tá? E é um ciclo. Depois da mitose, a célula pode entrar de novo em intérfase e assim sucessivamente, tá? Então, é uma fase que precede. Preceder é vir antes. Precede a fase M, que é a fase de mitose, ou também divisão celular, tá? A fase de intérfase é a fase mais demorada do ciclo celular, tá? Digamos que uma célula, ela demore um dia, para se dividir. Ou seja, 24 horas uma célula demora para se dividir. Dessas 24 horas, em torno de 23 horas, essa célula passa só se preparando para dividir. Ela fica só ali na intérfase. E a última hora, ela vai fazer ali, rapidinho, de forma mais prática, todas as fases, realizar todas as fases da mitose, se dividir propriamente dita. Então, a fase mais demorada é a intérfase, em torno de 90% a 95% do tempo total gasto durante o ciclo, certo? Na fase de intérfase, a grande maioria das nossas células nesse momento, eu aqui, vocês aí na casa de vocês, essas células estão em intérfase, a grande maioria delas. Elas estão exercendo o papel delas como células, elas estão fazendo o trabalho para o qual elas nasceram, para o qual elas vieram, tá? Então, é a célula, nessa fase, a célula é ativa metabolicamente. Ela está realizando o seu papel, tá? Os melanócitos da nossa epiderme estão produzindo a melanina, ok? As células lá do tecido muscular estão realizando todo o processo de contração. Todas as células em intérfase estão exercendo seu papel como célula, tá? Quando é que ela vai dar uma paradinha aí? Quando ela for se dividir. Ela vai se dividir, ela vai se concentrar ali na divisão, depois volta para a intérfase e começa a fazer o trabalho braçal dela aí, ok? Então, a célula é ativa metabolicamente no processo de intérfase. E a fase de intérfase, como nós falamos já, é uma fase preparatória. Tá? Ela está se preparando para não dar errado, fazer de tudo para que não dê errado quando ela for lá chegar na mitose para se dividir. Então, é uma preparação para a divisão. E essa preparação envolve o crescimento da célula, crescimento lá, fase G1, G2, né? Nesse crescimento, né, ocorre síntese de proteínas, duplicação das organelas e macromoléculas. Ocorre a duplicação do material genético, em que fase? Fase
Qual fase da intérfase ocorre a duplicação do material genético? Fase S, tá? Então, na fase S de síntese ocorre a duplicação do material genético. Ocorre também o processo de duplicação do seu centrossomo, né? A célula quer se dividir. Se ela se dividir, se ela tiver um único centrossomo, isso não irá acontecer. Então, não, teria que duplicar o centrossomo. Onde é que ela faz isso? Em que fase da intérfase ocorre a duplicação do centrossomo, gente? Na fase de S também, tá? Então, na fase S ocorre duplicação do material genético e duplicação do centrossomo. Selado. Então, vamos falar agora da mitose. Vamos chegar agora no ponto que a gente queria chegar. A gente viu todo o processo introdutório, tanto da divisão em procariotos quanto eucariotos, falamos das fases do ciclo celular, e agora nós vamos falar da divisão celular em si, que é a mitose e a meiose. E logo uma dica para vocês. Se vocês quiserem entender mitose e depois entender meiose, prestem bem atenção na mitose, tá? Porque a meiose, ela, para quem entendeu mitose, fica muito fácil, tá? Por quê? Porque a única meiose que irá diferenciar da mitose é a meiose 1. A meiose 2, ela é muito semelhante, quase idêntica à mitose, ok? Então, vamos lá, a mitose, tá? Então, a mitose é um processo de divisão em que uma célula-mãe se divide em duas células filhas. Então, produz duas células filhas idênticas geneticamente à célula mãe. Então, uma célula que estava ali tristinha, sozinha, ela vai se dividir para formar duas. Agora ela tem uma companheira, né? Agora ela não é mais sozinha. Isso ocorre por mitose. Logo, se são idênticas geneticamente, elas irão manter o número de cromossomos, vão conservar o número de cromossomos. Se a célula mãe tinha 46 cromossomos, as duas células filhas terão 46 cromossomos. Se a célula mãe tinha 23 cromossomos, as células filhas terão 23 cromossomos. Se a célula mãe tinha 50 cromossomos, as células filhas também terão 50 cromossomos, porque elas mantêm o número de cromossomos. Não há variabilidade genética na mitose, tá? Então, aqui nós temos o esqueminha. Aqui uma célula mãe, tá? Uma célula diploide. Para simplificar, essa célula aqui, ela tem um único cromossomo. Não quer dizer que tenha só um. Imagine aqui que seja uma célula humana. Então, essa célula teria quantos cromossomos aqui? 46. Mas eu peguei os 45, guardei, deixei só esse aqui, para que a gente não possa se confundir. Imagine 46 tracinhos desse aqui. O esquema ia ficar muito poluído, tá? Então, só um cromossomo para o entendimento ficar melhor. Então, uma célula diploide, seu cromossomo, tá? Esse cromossomo aqui, ele duplicou, ok? Está duplicado. Em que fase ocorre o processo de duplicação do material genético? Que fase do ciclo celular? Na fase S, tá? Fase S, depois da fase G1. Depois que ela duplicou o material genético, né, que ela cresceu, duplicou as organelas, duplicou o centrossomo, que também ocorre no momento em que há duplicação do material genético, ela irá se dividir. Olha aqui, ó. Esse cromossomo se duplicou, formou dois, e depois ele separou um para uma célula, um para outra, formando duas células idênticas à célula de cima, que é a célula mãe. Tá? A mitose, uma célula mãe, se divide em duas células filhas idênticas geneticamente. Quais são as finalidades da mitose? Qual a importância da mitose? Também a gente já viu, né? Só repetindo aqui para vocês. A importância é para o crescimento, né? Então, a gente cresce ali e as nossas células, elas estão se dividindo sucessivamente por divisões mitóticas, por isso que a gente consegue
realizar o crescimento dos nossos órgãos, dos nossos tecidos de forma proporcional de acordo com o que nós vamos nos desenvolvendo. Regeneração de tecidos. Também a mitose, ela está envolvida com a regeneração de tecidos, que nem nós vimos lá no slide, em slides anteriores, aquele experimento lá de um tecido ósseo que sofreu uma lesão experimental e depois houve todo um processo de observação radiográfica para observar a evolução da regeneração. E reprodução assexuada. A gente viu que os procariotos, né, eles se dividem por reprodução assexuada, ou seja, por mitose. A reprodução sexuada é mitose. Tanto procariotos quanto alguns eucariotos simples, como os fungos, né? Como as leveduras. Vamos agora às fases da mitose. Depois a gente volta aqui. Vamos passar para cá para o esqueminha, para que vocês possam ver melhor. Então, o que acontece na prófase, gente? O que acontece na prófase? Prófase da mitose. Lembra que a mitose é dividida em prófase, metáfase, anáfase e telófase. Na prófase, o que acontece? A cromatina, que é o material genético lá descondensado, ela começa a se condensar. Começa a ocorrer o que? A condensação da cromatina. Por que tem que haver essa condensação, né, da cromatina para formar um cromossomo? Porque a cromatina, gente, é aquele DNA desespiralizado, ok? Imagine se a célula fosse dividir com esses DNA, com esses cromossomos todos desenrolados. Quando chegasse lá no processo de anáfase, um cromossomo poderia enrolar no outro e no momento que a célula, né, que ocorresse lá a anáfase, a migração desses cromossomos para os polos, poderia ocorrer um rompimento da estrutura do cromossomo. E isso ia gerar prejuízo para a célula, né? Poderia gerar uma mutação e até a morte dessa célula. Então, para que a divisão ocorra, sem que ocorra uma situação dessa de quebra cromossômica, né? Esse emaranhado lá que não vai conseguir se separar, os cromossomos, a cromatina ela é condensada no processo de prófase, fica bem empacotadinha lá, para que esses cromossomos possam se dividir de forma adequada, sem problema algum. Então, recapitulando, na prófase ocorre condensação da cromatina, um dos pontos que acontece na prófase. Outro ponto, rompimento do envelope nuclear. Aqui, olha, tem uma célula aqui, uma célula que está em intérfase, né? A célula está em intérfase e vai entrar aqui na mitose. Essa célula está em intérfase, em que fase da intérfase? Só olhando para cá. Só de olhar para esse esquema, a gente sabe que está na fase, já passou pela fase S de intérfase ou está terminando a fase S. Por que eu sei disso? Porque o material genético está aqui bem volumoso, porque foi duplicado. E eu tenho também aqui 2 centrosomos. E onde ocorre a duplicação do centrossomo? Na fase S da intérfase. Ok? Então, ocorre aqui a duplicação do centrossomo. Então, por isso, essa célula aqui já passou pela fase, está no final da fase S ou passou pela fase S. Então, saindo da fase S, entra na fase G2, depois vai entrar em mitose. Qual é a primeira fase da mitose? A prófase. O que eu falei? Uma das primeiras coisas que acontece na prófase, condensação aqui da cromatina. Olha aqui, a cromatina está bem mais fininha, aqui ela começa a ficar mais grossinha. Então, ela está se condensando. Ok? Então, condensação da cromatina, que vai aí se convertendo para uma condição de cromossomo, né? Ela vai sendo empacotada lá por proteínas histonas. A membrana nuclear, que está aqui, ó, intacta, bem intacta, ela irá se romper. Então, ocorre o rompimento também na prófase do envelope nuclear, ou seja, da carioteca, tá? Rompimento do envelope nuclear. O que mais? Os centrossomos, que estão juntinhos, gêmeos aqui unidinhos, em um dos polos da célula, eles começarão a migrar para onde? Para os polos da célula, porque cada um deles tem que emitir, né? Formar o fuso mitótico ou meiótico dos polos, para poder pegar, se ligar
as cromátides irmãs ou cromossomos em cada polo, ponto oposto. Então, migração dos centrossomos para os polos da célula e formação aqui ó, do fuso mitótico. Deu para entender prófase? Então, recapitulando, o que acontece na prófase? Condensação da cromatina, rompimento do envelope nuclear, migração dos centrossomos para os polos da célula e formação ali do fuso mitótico, tá? Saindo da prófase, a célula ela vai entrar na fase de metáfase. Vai prosseguir aí no processo de metáfase. O que acontece na metáfase? Na metáfase, o cromossomo que começou, né, a se condensar, a cromatina que começou a se condensar lá no iníciozinho, lá da prófase, ela continua se empacotando. Então, na metáfase é a fase em que o cromossomo ele está mais e mais empacotado, mais visível, ok? É a fase de maior compactação dos cromossomos. Os centrossomos que estavam migrando para os polos da célula, eles chegam aqui no polo da célula, ok? Ligação dos microtúbulos, olha aqui, ó, a irradiação dos microtúbulos do fuso mitótico, aonde? Nessa porção central aqui do cromossomo, chamada de cinetócoro, tá? Não, se a gente for falar centrômero, que o fuso mitótico se liga no centrômero, está errado. O fuso mitótico, né, o fuso lá, os microtúbulos do fuso, eles irão se ligar num complexo proteico que fica ao redor do centrômero. Tá? Existe um complexo de proteína envolvendo ali. Se porventura um cromossomo desse perder esse cinetócoro, esse complexo de proteínas, o fuso mitótico não vai conseguir chegar a encontrar ele. E aí esse cromossomo ele pode se perder. Se perdendo, nós teremos aí, né, uma mutação, né? Poderemos ter uma célula com cromossomo a menos ou com cromossomo a mais, uma aneuploidia. Ok? Então, ligação dos microtúbulos do fuso mitótico no cinetócoro do centrômero dos cromossomos. E, por fim, a organização dos cromossomos aqui, ó, bem no centro da célula, chamada aqui de placa equatorial ou placa metafásica, tá certo, gente? Para que vocês não esqueçam a placa equatorial metafásica, é só vocês lembrarem lá quando vocês tiverem, lembrem quando vocês tiveram aulas de geografia, que mostrava que o planeta, né, ele é dividido em dois hemisférios, norte e o sul, por meio de uma linha imaginária, bem no centro, chamada de linha do Equador, né? Então, a linha do Equador nos divide o planeta Terra em duas partes iguais, né, imaginariamente iguais, assim também os cromossomos eles irão se organizar aqui bem no centro da célula. Por isso que essa placa que é chamada de placa equatorial, lembrando o Equador, que divide o mundo em dois hemisférios. Essa placa equatorial divide aí, bota os cromossomos que irão ser separados bem no centro da célula. Tá? Então, organização dos cromossomos na placa equatorial ou placa metafásica, certo, gente? Estou recapitulando aqui a metáfase. É o estágio de maior condensação dos cromossomos, tá? Estão mais empacotados. Chegada dos centrossomos dos polos das células. Ligação dos microtúbulos do fuso mitótico no cinetócoro do centrômero dos cromossomos. E, por fim, a organização aqui, ó, dos cromossomos na placa equatorial ou placa metafásica. Ok? Seguindo, a próxima fase da mitose, da divisão mitótica, é a anáfase. O que acontece na anáfase? O cromossomo condensou, né? O cromossomo se organizou ali na placa equatorial. Então, agora vai ocorrer o quê? A separação dessas cromátides irmãs. Ok? Então, na anáfase ocorre o quê? A separação das cromátides irmãs. Elas vão sendo carregadas, cada uma delas, para os polos da célula, certo?
Nesse momento, gente, cada cromátide, aquela era conhecida como cromátide, ó, cromátide, cromátide, ela volta a ser chamada de cromossomo, porque os nossos cromossomos nas células em intérfase, eles não estão em condição dupla, eles estão em condição única, tá? Quando ele duplica lá na fase S, ele pareia, formando um cromossomo em condição dupla, tá? E aí esses cromossomos irão se organizar de forma linear e depois eles irão, né? Cada cromátide vai se separar. No momento que as cromátides se separam, elas deixam de ser chamadas de cromátide, voltam a ser chamadas de cromossomo. Ok, gente? Então, aqui, ó, migração das cromátides irmãs para os polos das células, elas vão voltar a ser chamadas de cromossomos. E, por fim, nós temos a telófase, né? Depois da anáfase, nós temos a telófase. O que acontece na telófase, gente? A telófase é uma fase em que acontece tudo ao contrário do que aconteceu na prófase. Na prófase ocorreu o quê? Condensação da cromatina. Na telófase, o que vai acontecer? A descondensação agora do cromossomo, né? Quando ele está empacotado é cromossomo. Então, descondensando o cromossomo que vai voltar a ser cromatina. Então, descondensação do cromossomo. O envelope nuclear que foi rompido na prófase, ele vai começar a se reintegrar, né? Vai começar a se restabelecer. Então, restabelecimento do envelope nuclear, ou seja, da carioteca. Reaparecimento do nucleolo e a célula vai começar a entrar em citocinese. Na verdade, a citocinese ela já começa aqui na anáfase, né? Então, na telófase ali que ela já vai dar continuidade até chegar na divisão final, né? Separação aí da mamãe e agora da nova célula, que é a sua filhinha. Ok, gente? Então, recapitulando. O que acontece na prófase? Condensação da cromatina, ó. Condensação da cromatina. O que mais? Rompimento do envelope nuclear. Mais migração dos centrossomos dos polos das células e formação do fuso mitótico. Prófase fechou. Metáfase, momento em que esse cromossomo está mais condensado, né? Fase de maior condensação dos cromossomos. O que mais? Chegada dos centrossomos dos polos da célula. Ligação dos microtúbulos do fuso mitótico no cinetócoro do centrômero dos cromossomos. E organização dos cromossomos na placa equatorial ou placa metafase. Anáfase, o que acontece? Migração das cromátides irmãs para os polos da célula. Nesse momento que ocorre a separação das cromátides irmãs, elas deixam de ser chamadas de cromátides irmãs e passam a ser chamadas de quê? Cromossomo, voltam a ser cromossomos. E nós temos, por fim, a telófase, que acontece tudo ao contrário da prófase. Descondensação do cromossomo, reconstrução do envelope nuclear, né? E aí a divisão da célula, né? A preparação para entrar na citocinese. Mais um esqueminha para poder deixar aí o conteúdo bem legal na cabeça de vocês. Então, aqui nós temos uma célula em intérfase. Olha aqui, o material genético está bem aí descondensado, né? O DNA aqui está na forma de cromatina, né? Bem emaranhado. Então, na prófase, olha o que está acontecendo aqui com o material genético. Ele está se condensando, se tornando visível. Prometáfase. O que seria a prometáfase, gente? Tem alguns autores que eles fazem essa divisão. Eles não passam da prófase para a metáfase, da metáfase para a anáfase, da anáfase para a telófase. Eles consideram, né, uma fase intermediária entre a prófase e a metáfase. É o momento em que a célula está quase saindo da prófase e chegando na metáfase. Então, aqui na prometáfase, o cromossomo está cada vez mais condensado. Né? Olha esse centrossomo aqui, migrando para os polos da célula. Ok?
Então, vocês podem ver aqui. Então, o que é uma prometáfase, não se assustem com essa fase. É o final da prófase e iníciozinho da metáfase, né? Uma transiçãozinha ali. E aqui a metáfase, olha os cromossomos bem mais condensados, organizados na placa metafásica ou placa equatorial. Tá? Como vocês podem observar aqui, placa metafásica ou equatorial. E aqui, ó, os microtúbulos do fuso se ligando aqui, aonde? No cinetócoro do centrômero dos cromossomos. Aqui, olha, o que está acontecendo? As cromátides irmãs estão começando a dar adeus umas às outras. Tchau, cromátide irmã, estou indo embora, vou me separar de ti. Então, o que está acontecendo aqui? A anáfase, né? Separação, a migração das cromátides irmãs, separação das cromátides irmãs, cada uma delas indo para polos opostos das células. E aí, essa cromátide irmã, no momento que esses cromossomos estavam unidos, ela volta a ser chamada de cromossomo, não é mais cromátide. E, por fim, aqui nós temos a telófase. Olha, na telófase já acontecendo aqui o processo de citocinese. Os cromossomos estão nos polos da célula, já estão se descondensando, ó, voltando a ser mais, tomando aquele formato de cromatina. Reconstituição aqui ó, do envelope nuclear e a divisão citocinética, né? A citocinese, divisão citoplasmática, né? Ocorreu o estrangulamento do citoplasma nesse momento. Vamos olhar aqui mais uma vez aqui algumas figurinhas para ficar isso bem, né, bem concreto aí na cabeça de vocês. Então aqui a prófase, cromossomo condensado, ó, tá? Cromossomo se condensando, aqui ó, tá intérfase. Tá começando, tá na verdade no iníciozinho da prófase, porque ó, aqui os centrossomos já estão migrando para os polos da célula. E aqui os cromossomos estão cada vez mais condensados, né? Estão se condensando aqui, ó. Ok? Mais uma vez aqui, ó, metáfase, os cromossomos na placa equatorial, ou placa metafásica, tá? Como vocês podem observar no esqueminha aqui, placa metafásica. Centrossomos aqui, ó, no polo das células já. Os microtúbulos do fuso estão ligados onde? No cinetócoro do centrômero dos cromossomos, tá? Cinetócoro do centrômero de cada cromossomo, ok? Aqui, ó, os microtúbulos se ligando aqui. Essa porçãozinha aqui em amarelo, que vocês podem observar, é o cinetócoro, tá? São proteínas do cinetócoro. Sem proteínas cinetocóricas, os microtúbulos do fuso não encontram esse cromossomo, ok? Anáfase, o que, que acontece aqui na anáfase, gente? Na anáfase, mais uma vez mostrando para vocês a migração, tá? A migração das cromátides irmãs para os polos da célula. Como vocês podem observar aqui, ó, o cromossomo em azul, cada cromátide indo para um polo. Vermelhinho, cada cromátide indo para um polo. E essa cromátide, ela ainda é chamada de cromátide nesse momento? Não. Nesse momento ela é chamada de cromossomo. Aqui nessa figurinha aqui, ó, em 3D, mostrando também aqui, ó, cada uma das cromátides do cromossomo, olha aqui, nós temos que um cromossomo em condição dupla, tá? Uma cromátide, outra cromátide. Quando ocorre o que a anáfase, essas cromátides são separadas e voltam a ser chamadas de cromossomos em condição única. Aqui é um cromossomo em condição dupla. Tá? Então, aqui, ó, cada cromátide indo para o seu polo oposto. E a telófase, né? A telófase, ó, o cromossomo está se descondensando, ok? Está havendo aqui a reconstituição do envelope nuclear, ou seja, a célula ali que cresceu, que duplicou o material genético, ela já está se preparando para ser cada uma
uma célula diferente, ok? Então, ocorre o quê? No final da telófase, todo esse processo e, por fim, a divisão do citoplasma, que é a citocinese. Nós podemos observar aqui. Então, a citocinese nada mais é do que divisão citoplasmática. Então, clivagem do citoplasma. Tá? Esse processo ele se inicia lá na anáfase, quando a célula está começando a separar as cromátides, o processo de organização, de mobilização da actina e da miosina, que vão formar um anel contrátil, já começa ali. Tá? Então, formação dessa estrutura chamada de anel contrátil, tá? Que irá estrangular o citosol da célula, para dividir essa célula em duas células filhas, Duas células hijas, filhas. Belezinha, gente? Então, agora vamos entrar na segunda parte da nossa aula, que é a meiose. Se vocês entenderam bem a meiose não vai ser nenhum bicho de sete cabeças, tá bom? Mesmo quando quando a gente chegar lá na fase da prófase 1 da meiose 1, porque é ali que o negócio embaralha um pouco. Mas é só prestar bem atenção no que eu vou falar para vocês, que vocês vão sair daqui vomitando meiose tranquilamente e não vão ter dificuldade nisso, tá, gente? Então vamos com calma, que eu vou fazer de tudo para que vocês possam entender direitinho. Então, a meiose, finalidade dela é produzir gametas. Qual é a finalidade da mitose? Crescimento, reprodução assexuada e regeneração de tecidos. Meiose, produção de gametas, ou seja, reprodução sexuada, Então, a meiose, diferente da mitose, é uma divisão subdividida em duas divisões, que é a meiose 1 e a meiose 2, tá? Qual a importância da meiose? A produzir gametas. Para produzir gametas, eu tenho que reduzir o número de cromossomos à metade. Imagine, nós, seres humanos, temos células com 46 cromossomos. Se na nossa meiose houvesse a produção de gametas com também 46 cromossomos, tá? Espermatozoide 46, ovócito 2 com 46, o que aconteceria quando ocorresse a fecundação? Eu ia formar uma célula com 92 cromossomos. 46 mais 46, 92. E aí essa célula iria dar origem a um indivíduo que não seria a gente. Ou seja, ia descaracterizar a nossa espécie. Não formaria um novo ser humano, formaria qualquer outra coisa aí, mas menos um ser humano. Então, para que ocorra a manutenção da espécie, de cada uma das espécies, a meiose ela vem com essa proposta, com essa proposta extremamente importante de reduzir o número de cromossomos para que eles sejam restabelecidos onde? Lá no processo de fecundação. Quando o papaizinho se encontrar com a mamãezinha, ocorrer todo aquele lance ali, e aí formar a célula ovozigoto que vai dar origem a você, que deu origem a mim, que vai dar origem a muitos outros bebezinhos aí. Finalidades da meiose: produção de gametas em animais e produção de esporos nas plantas. Esses esporos são os gametas das plantas, tá? E aqui só para mostrar para vocês o ciclo biológico, da espécie humana, para mostrar a importância da meiose aqui, ó. Então, aqui, ó, mulher e homem adulto, onde ocorre a meiose no homem e na mulher. Ocorre aonde? Nas suas gônadas, Que na mulher são nos ovários e nos homens são nos testículos. A produção de espermatozoide no homem no testículo, a produção do ovócito na mulher é no ovário. E aí ocorre o processo meiótico, que a meiose da mulher é chamada de ovogênese, a meiose do homem é chamada de espermatogênese. E aí o ovócito
da mulher se encontra em um belo dia com o espermatozoide do homem, formando o quê? Uma célula diploide chamada de zigoto. Célula ovo ou zigoto, né? Que é formada lá no processo de fecundação. E essa célula ovo zigoto vai dar origem, mais uma vez, a um novo indivíduo, a um novo ser. Então, esse é o ciclo da vida. Tá bom? A gente se reproduz, ok? E aí, né? Um dia esse ciclo irá acabar, né? Com a morte de um determinado indivíduo. Mas ele deixou o quê? Ele deixou descendentes, deixou as sementinhas dele, que irão deixar sementinhas, e aí a vida continua. Então, aqui nós temos o esqueminha mostrando o processo meiótico. Aqui eu já tenho, ó, 2 tipos de cromossomo, tá? Então, imaginem que nós temos aqui uma célula humana germinativa, uma célula diploide, tá? Aqui, ó, digamos que seja o cromossomo 1, é aqui o cromossomo 2. Como é uma célula diploide, por que diploide? Porque tem 2 conjuntos de cromossomos, 23 do pai e 23 da mãe. Então, o conjunto do pai e o conjunto da mãe tem 2 conjuntos. Então, eu tenho o cromossomo 1 do pai e 1 da mãe. 2 do pai e 2 da mãe. 3 do pai e 3 da mãe. Tá? Então, imagine que aqui em vermelho seja o cromossomo 1, em azul seja o cromossomo 2. Tá? Em vermelho, cromossomo da mãe, em azul, né, cromossomo do pai. Vamos assim. Cromossomo 1, cromossomo 2. No processo de divisão meiótica, assim como lá no processo de divisão mitótica, ocorre a duplicação do material genético lá na fase S do ciclo celular. Então, ocorreu a duplicação genética. Olha aqui como duplicou. Aqui eu tinha um cromossomo, e cada um desses cromossomos 1, eles estão em condição única, ó. Condição única. Esse duplicou e esse também. Agora eu tenho, ó, duplicou, não foi? Duplicou aqui, duplicou aqui. Então, esse cromossomo com que duplicou, ele vai parear com ele, ó, formando 2 cromossomos em condição dupla, tá? 2 cromossomos, cada um com 2 cromátides. Aqui, ó, é um cromossomo, os nossos cromossomos, gente, eles estão em condição única, tá? Única. Quando é que eles estão em condição dupla? Quando ocorre a replicação do material genético na fase S, quando a célula está se dividindo. Depois eles voltam a ficar em condição única, tá? Só para se dividir. Então, preste atenção aqui, ó. Duplicou, assim como o azul também, ó, duplicou. Duplicou, depois que eles duplicam, eles pareiam e ficam nessa imagem de X que vocês aprendem desde lá do iniciozinho, lá com a tia Raimundinha, né? Cromossomo lá na condição de X. Quando esse material genético duplica lá na fase S da intérfase, antes da meiose 1, a célula vai, depois da duplicação, vai passar pela primeira divisão, a divisão 1. O que acontece na divisão 1? Separação dos cromossomos homólogos. Então, na meiose 1, ocorre a separação dos cromossomos homólogos, ok? Esse aqui, ó, é o homólogo desse, esse é o homólogo desse, que são cromossomos homólogos, são cromossomos que têm uma estrutura física igual, né? Com alelos localizados, alelos que irão determinar uma determinada característica, estão localizados em locos específicos, cada um lá no seu cromossomo homólogo. Então, estão pareados aqui. Outra diferença, lá na mitose, os cromossomos eles ficam um embaixo do outro. Tá? É como se eu tivesse pego esse X, colocasse esse outro X embaixo dele, esse outro aqui, de forma linear. Mas eles não estão lineares. Observe que eles estão, ó, o X, um do lado do outro, cada homólogo do lado do outro, o azul também do lado do outro. Eles se colocam do lado para que eles possam um dia dar adeus e se separarem. Tá? Os cromossomos homólogos se separam onde? Na meiose 1, na primeira divisão. Então, o que acontece na meiose 1? Separação dos cromossomos homólogos, formando 2 células. Ó, tinha uma célula que duplicou o material genético, agora tem 2. 2 células também diploides, ok? Essas células também são diploides, só que elas estão, cada uma delas, com cromossomos em condição dupla.
Não a célula diploide aqui, ó, que tinha cromossomos em condição única, tá certo? E aí, cada uma dessas células aqui também vai passar por um outro processo de divisão, por uma segunda divisão. Essa divisão ela vai separar agora quem, gente? As cromátides. Olha aqui, as cromátides, tá? Então, divisão 2 ocorre a separação das cromátides irmãs, formando uma, duas, três, quatro células. Olha aqui a separação da cromátide. Uma perninha para cá e uma perninha para outra célula, ó, do vermelhinho. Uma perninha para cá, uma perninha para cá. Do azulzinho aqui dessa célula, uma perninha para cá, uma perninha para cá, tá? Então, agora eu tenho um representante de cada um dos cromossomos. Olha lá na célula diploide, a célula germinativa que deu origem a elas. Eu tinha dois representantes de cada cromossomo, 2,1 e 2,2. Agora eu só tenho um, eu só tenho um cromossomo 1 e um cromossomo 2. Quando é que eu vou ter dois cromossomos 1 e dois cromossomos 2? Quando ocorrer a fecundação, tá, gente? Então, na meiose, no final eu vou ter 4 células com metade do número de cromossomos da célula que lhe deu origem ali em cima. Ok? Uma pergunta que vocês podem estar se fazendo. Professora, da divisão da meiose 1 para a meiose 2, ocorre duplicação de material genético de novo? Não, porque senão ia ficar duplicando, dividindo, nunca chegaria na metade de cromossomos. Não ocorre duplicação de cromossomos de DNA novamente. A replicação, a duplicação de DNA só acontece antes da meiose 1, tá? Da meiose 1 para a meiose 2, a célula vai passar novamente por uma intérfase, tá? Por uma pausa. Essa intérfase é para duplicar o quê, gente? O centrosomo, porque o centrosomo, para dividir a célula, precisa de 2 centrosomos, que é a estrutura que vai formar o fuso mitótico, tá? Então, a célula da meiose 1 para entrar em meiose 2, ela passa por uma rápida intérfase, tá? Chamada de intercinese, porque é rapidinho, só para duplicar o centrosoma, e aí ela entra na meiose 2 para dividir as cromátides irmãs e formar células com metade do número de cromossomos. Mais um esqueminha aqui para mostrar para vocês em termos de quantidade de DNA, né? Desde a célula mãe até a célula filha. A célula mãe germinativa, ela é 2N. Por que ela é 2N? Porque ela tem dois conjuntos cromossômicos, né? Cromossomo 1 do pai, cromossomo da mãe, cromossomo 2 do pai, cromossomo 2 da mãe, e assim sucessivamente. Estou mostrando aqui para vocês só um único cromossomo, né, para não ficar complicado. Quando essa célula duplica o material genético, eu já tenho quantos conjuntos cromossômicos? Eu já tenho 1, 2, 3, 4 conjuntos cromossômicos. Então, aí eu digo que eu tenho 4 cDNA, porque cada conjunto cromossômico aqui duplicou. Então, se esse duplicou, fiquei com 4. Então, eu tenho 4N, tá? A célula continua sendo diploide, porque tem 2 cromossomos, só que esses cromossomos estão agora em condição dupla. Aqui eles estão, cada cromossomo em condição única. Aqui, como eles duplicaram para cá, né? Então, eu tenho cada cromossomo em condição dupla. A célula continua sendo uma célula diploide, que nem essa. Só que ela tem 4N cromossômico, né? 1, 2, 3, 4N cromossômico. Aqui só tenho 2. Certo? Quando essa célula passa pela primeira divisão meiótica, os cromossomos homólogos separam. Ó, o vermelhinho veio para uma célula, o azulzinho foi para outra. Quantos conjuntos cromossômicos eu tenho aqui? 2. Nessa célula. 1, 2, 1, 2. Certo? Agora que eu tenho uma célula haploide, porque só tem um único cromossomo. Só que cada cromossomo desse ele tem 2 conjuntos cromossômicos. Cada uma dessas células vai se dividir em mais 2. O que acontece na meiose 2? Separação das cromátides irmãs. Ó, tem um bracinho para cá, uma cromátide para cá, uma para cá. Do azulzinho, uma para cá, uma para cá. Então, eu vou ter o quê, gente? Aqui, 4 células com um N cromossomo, ou seja, com um único conjunto cromossômico. Ok?
cada cromátide dessa passa a ser chamada de cromossomo de novo, como era lá na célula original. Só que na célula original eu tinha 2 conjuntos cromossomos, tá? O do pai e da mãe. Agora ficou ou só o do pai ou só o da mãe. Ou seja, eu tenho uma célula agora haploide. Certo? Vamos falar sobre a divisão meiótica 1, tá? Meiose 1. O que acontece na meiose 1? A importância da meiose 1. Separação dos cromossomos homólogos, como a gente viu aqui, ó. Meiose 1, primeira divisão, separação dos homólogos, tá? O vermelhinho é homólogo do azul. Por que tá um vermelho e um azul? Porque está representando que esse é o cromossomo da mãe e esse é o do pai. Então, separe, eles se separam na divisão meiótica 1, tá? Então, meiose 1, separação dos cromossomos homólogos. A meiose 1, ela é subdividida em 4 fases, assim como era lá na mitose. Prófase 1, metáfase 1, anáfase 1, telófase 1, tá? Prófase 1, metáfase 1, anáfase 1 e telófase 1, 4 fases. Por que essa divisão meiótica 1, ela é diferenciada da mitose? Porque ela tem uma prófase que é extremamente longa, tá? Ela tem uma prófase 1 complexa. Essa prófase 1 é subdividida em 5 fases: leptóteno, zigóteno, paquíteno, diplóteno e diacinese. Não se assustem, tá? Eu vou acalmar vocês já já. Para que serve essa prófase 1, gente? A prófase 1, anotem aí, ela serve especificamente para que os cromossomos homólogos pareiem, se aproximem. E por que esses cromossomos homólogos têm que se aproximar do pai e da mãe? Porque eles têm que trocar material genético, tem que trocar genes. Tem que ocorrer o quê? Recombinação gênica. Porque se isso não ocorresse, talvez nós fôssemos parecidos. Todos os seres humanos seriam parecidos, porque não haveria variação genética. Tá? E aí, nesse momento também, o cromossomo da mãe e do pai trocam material genético para formar um indivíduo que tenha genes tanto do pai quanto da mãe. Ok? Então, a prófase 1 é justamente para que ocorra esse pareamento, para que ocorra a recombinação, para que ocorra o crossing over, a troca de material genético entre esses cromossomos representantes de papai e mamãe. Tá? Aí, para que eles possam parear, eles passam por umas fasezinhas. Mas é só vocês lembrarem que é uma prófase. E toda e qualquer prófase que se preze, o que acontece, gente? Condensação do cromossomo, da cromatina. Então, o que acontece na fase de leptóteno? A cromatina começa a se condensar, tá? Condensação da cromatina, fazendo com que essa cromatina se torne cada vez mais visível. Do leptóteno vem a fase de zigóteno. Nunca esqueçam. Qual é a finalidade da prófase 1? Parear o cromossomo. Na fase de zigóteno, os cromossomos também continuam se condensando, se tornando cada vez mais compactos e mais curtos. E nesse momento, eles começam a se aproximar na fase de zigoto, ou seja, começa o início da formação de uma estrutura, de uma proteína chamada de complexo sinaptonêmico ou complexo sinaptotênico. Qual é a função desse complexo sinaptotênico? Realizar o pareamento desses dois cromossomos homólogos. Então, o complexo sinaptonêmico é uma proteína, parece um zíper. Tá? Quando vocês vão vestir uma calça, essa calça é de zíper, as duas bandas da calça, né, estão abertas. O que o zíper faz? Fecha. Ele une uma banda à outra. É isso, basicamente, que o complexo sinaptonêmico faz. É uma proteína, parece um zíper que vai unir um cromossomo homólogo ao outro. Ok? Então, a formação do complexo sinaptonêmico se inicia na fase de zigóteno, tá? Começa ali a se iniciar a formação do complexo sinaptonêmico. Vou mostrar uma figura para vocês para ficar melhor. Deixa eu ver aqui, ó. Tá aqui, ó. Complexo sinaptonêmico. Um cromossomo homólogo, outro cromossomo homólogo,
Tá aqui ó, o complexo sinaptonêmico, parece uma proteína, parece um zip unindo esse cromossomo a esse, para que ocorra o crossing over. Vamos voltar lá agora. Então, leptóteno, cromossomo, cromatina se condensa, se tornando mais visível. Zigóteno, cromatina continua se condensando e o cromossomo vai se tornando cada vez mais visível e ocorre o início da formação do complexo sinaptonêmico. Paquíteno, complexo sinaptonêmico que deu início à sua formação lá na fase de zigóteno, na fase de paquíteno, ele está totalmente formado, né? O cromossomo está pareado de ponta a ponta. E é na fase de paquíteno que acontece o clímax da prófase 1. O que seria o clímax da prófase 1? Seria o crossover, a troca de material genético entre as cromátides não irmãs dos cromossomos homólogos, dos homólogos ali que estão juntos, pareados, tá? Paquíteno, finalização da formação do complexo sinaptonêmico e o crossover, ou recombinação gênica ou recombinação genética. Depois que aconteceu o crossover, já aconteceu o que a gente queria. Aí a célula vai para a fase de diplóteno. Na fase de diplóteno, os cromossomos homólogos começam a se afastar, mas não se separar, tá? Começa a se afastar e aí nós conseguimos observar alguns pontos onde esses cromossomos homólogos estão ligados. Esses pontos são chamados de quiasma. Então, o diplóteno ele é caracterizado pela presença dos quiasmas, tá? Esses quiasmas são evidências de locais onde ocorreu crossing over, ok? Da fase de diplóteno, nós vamos para a fase de diacinese. Então, a fase de diacinese, os cromossomos homólogos começam a migrar para a placa equatorial, né? Eles começam a migrar para a placa equatorial, dando início à transição para a próxima fase, que é a metáfase. Metáfase 1, porque faz parte da meiose 1. Aí lá na metáfase, os cromossomos homólogos, né? Eles estão ali pareadinhos, organizados na placa equatorial, placa metafásica. Né? No finalzinho ali da prófase ocorre o rompimento do envelope nuclear. E aí os microtúbulos do fuso mitótico irão se ligar lá no cinetócoro do centroma dos cromossomos. Aí depois da metáfase vem a anáfase e já fica muito parecido à mitose, gente. O que deixa mais complicada e complexa a meiose 1 é justamente a prófase 1, mas vocês já sabem que não é tão difícil. Vocês sabem que a prófase 1 é justamente para que os cromossomos homólogos pareiem para realizar o crossing over. Feito isso, aí vem metáfase, anáfase, migração. Na anáfase 1 da meiose ocorre o quê? Migração de cromátides de cromátides irmãs ou migração de cromossomos homólogos? Alternativa 2. Migração de cromossomos homólogos, tá? É só na meiose 2 que acontece a migração de cromátides irmãs. E aí na telófase, o que acontece? Descondensação do cromossomo, reconstituição do envelope nuclear e a célula entra em citocinese. Olha aqui, mais uma vez aqui, ó, pareamento. Aqui, ó, cromossomo materno e cromossomo paterno, tá? Essa aqui é a cromátide irmã dessa, essa é a cromátide irmã dessa. Quando eles pareiam, né, durante a prófase 1, forma o complexo sinaptonêmico, forma uma estrutura chamada de tétrade obivalente. Por que tétrade? Porque tem 4 cromátidos, ó. 1, 2, 3, 4. Por que bivalente? Porque eu tenho 2 cromossomos pareados, 2 cromossomos homólogos. E aqui, ó, os 2 cromossomos homólogos depois que ocorreu o crossover. Olha como houve troca de pedaços entre eles. Olha, estava aqui todos vermelho, esse aqui todo azul. No final, olha, está uma parte vermelha, uma parte azul, esse aqui é uma parte azul e uma parte vermelha, porque houve troca de material genético, tá? Essa cromátide aqui, ela é homóloga dessa. Por quê? Porque como elas são de cromossomos homólogos, então elas são cromátides homólogas, mas não são irmãs. Essa é irmã dessa, essa é irmã dessa. Essa é homóloga dessa e essa é homóloga dessa. Ok?
Então, aqui, gente, tudo que eu falei lá da prófase 1, leptóteno, zigóteno, paquíteno, diplóteno, diacinese, está bem escrito aqui para vocês, né? Eu vou mandar esses slides para vocês vão poder dar uma revisada para quem não conseguiu entender, tá? Posso ter falado, sei lá, de repente, um pouquinho rápido. Então, tá aqui, ó, leptóteno, o que que acontece? Condensação dos cromossomos, que já foram duplicados, né? E pareados, os quais se tornam visíveis. Zigóteno, o complexo sinaptonêmico, que é aquela proteína, parece um zíper, começa a se formar entre os dois conjuntos de cromátides irmãs em cada bivalente, ou seja, em cada cromossomo ali dos homólogos. Então, início da formação do complexo sinaptonêmico e o cromossomo continua ali se condensando. No paquíteno, os cromossomos continuam, né, tornam-se mais curtos e espessos, e o complexo sinaptonêmico, a proteína ZIP, completa a sua formação, tá? Completa a sua formação e ocorre ali a recombinação gênica ou genética, também chamada de crossing-over. Na fase de diplóteno, já ocorreu aqui o quê? Crossing-over. Então, os cromossomos homólogos vão começar a se afastar. Os cromossomos homólogos iniciam a separação. Podem ser observados nesse momento os quiasmas, que são os pontos onde ocorreram o quê? Crossing-over, ó. Esses quiasmas que evidenciam trocas de pedaços entre os cromossomos. Isso a gente chama também de permuta, né? Permuta, troca, ou crossing over. E na fase de diacinese, o que acontece? Os cromossomos migram para o equador da célula. Ok? Eles vão migrando para o equador da célula, ou seja, para a placa equatorial, para entrar em metáfase. Ok? Então, aqui só algumas figuras do leptóteno, ó, cromossomo aqui se condensando. Do zigoto, os cromossomos estão começando a se parear, vai começar a ocorrer aqui o início da formação do complexo sinaptonêmico. Aqui o complexo sinaptonêmico. Complexo sinaptonêmico mais uma vez aqui formado, que o crossing-over acontecendo, ó. Troca de material genético entre os cromossomos aqui homólogos, né, as cromátides não homólogas, não irmãs dos cromossomos homólogos. Então, cromossomos homólogos são unidos, vocês podem observar aqui, como vocês podem observar aqui, em bivalentes ou tétrade, bivalente porque são dois cromossomos, né, em condição dupla, e tétrade porque cada cromossomo tem uma cromátide. Ó, bivalente, 4 cromátides, 2 irmãs e 2 homólogas. 2 irmãs e 2 homólogas e 2 irmãs. Diplóteno, olha aqui os pontos que eu falei para vocês, os quiasmas. Esses aqui são os pontos, né? Quando os homólogos começam a se separar, aparecem esses pontos. Então, o diplóteno você consegue observar logo pela formação dos pontos quiasmáticos. E o que quer dizer esse quiasma? Que ali nesse ponto ocorreu cross-over, ocorreu troca de material genético entre as cromátides irmãs. Ok? E aqui, ó, essa figura linda. Isso aqui é uma micrografia eletrônica de varredura, tá? Você está observando apenas um processo aí de pareamento de cromossomos homólogos, onde vocês podem observar aqui ó, os pontos de quiasma. Ó, ponto de quiasma. Então, esse aqui é uma figura mostrando 2 cromossomos que estão na fase de diplóteno, porque você consegue ver o bivalente, aqui o tétrade, com os pontos de quiasma, 3 pontos. 1, 2, 3. Então, nesses 3 pontos, houve aí troca de material genético. E na diacinese, o que acontece, gente? Ela é caracterizada pelo deslocamento dos quiasmas para as extremidades, ou seja, para a terminalização dos quiasmas. Ocorre, né? É chamado esse processo em que os quiasmas vão se deslocando, de terminalização dos quiasmas. Termina com o desaparecimento do nucleolo, ou seja, a diacinese ela irá se finalizar quando ocorre o desaparecimento do nucleolo. O nucleolo é uma estrutura importante onde ocorre a transcrição do RNA ribossômico, e o rompimento da carioteca, né, que ó, ocorre na diacinese, a fragmentação da membrana nuclear, ou seja, da carioteca. Lembre que a diacinese é a fase final da prófase, né, da prófase 1, da meiose 1.
Então, ocorre o rompimento do envelope nuclear, né? O desaparecimento do núcleo. Um ponto aqui importante, que a ausência de quiasmas, né? Na ausência desses pontos de quiasma, pode ocorrer não disjunção de cromossomos homólogos. E isso pode causar erros na meiose, tá bom? Então, a formação dos quiasmas ela é importante para que ocorra lá a separação tranquila, normal, adequada dos cromossomos homólogos na meiose 1. Então, aqui, uma figura mostrando a metáfase para vocês, ó. Cromossomos homólogos pareados. Lembrem que lá na mitose, os cromossomos estão organizados um embaixo do outro, tá? De forma linear. Na metáfase 1 da meiose 1, os cromossomos estão organizados um do lado do outro, não um embaixo do outro, como é na mitose, na metáfase da mitose. Eles estão um do lado do outro, tá? O verde, aqui o representante em rosa. E aí os microtúbulos do fuso mitótico se ligam onde? No cinetócoro, o centrômero dos cromossomos. E aí na anáfase vai ocorrer a separação dos cromossomos homólogos, cada um para o polo da célula. E aqui, como eu tinha já adiantado para vocês, mostra uma figura aqui que faz a diferença entre a metáfase da mitose e da meiose 1. Olha aqui a metáfase da mitose. Olha os cromossomos, como eles estão. Um embaixo do outro. Olha como está a meiose, a metáfase da meiose 1. Eles estão um do ladinho do outro. Por quê? Na metáfase da mitose ocorre separação de cromátidos. E na metáfase da meiose 1 ocorre separação de cromossomos homólogos. Deu para entender a diferença? Então, na metáfase da mitose, os cromossomos homólogos são enfileirados na placa equatorial, enfileirados linearmente. Agora, na metáfase da meiose 1, os cromossomos homólogos estão emparelhados, ou seja, pareados um do lado do outro, na placa equatorial também, ou placa metafásica. Belezinha, gente? Outra diferença aqui, gente, da metáfase da mitose para a metáfase da meiose. Na mitose, na metáfase da mitose, as fibras aqui, ó, do cinetócoro, de cada cromátide irmã, se irradiam para lados opostos. Irradiam-se para lados opostos. Ó. Isso aqui puxa para um lado, isso puxa para o outro. E ocorre o que? A quebra aqui do centrômero. Ok? Agora, na meiose 1, o que acontece? As fibras do cinetócoro de cada cromossomo homólogo irradiam-se para lados opostos. Tá? Aqui a fibra de cada cromátide, aqui a fibra de cada cromossomo. Por isso que aqui há a separação de das cromátides e aqui há a separação dos cromossomos. Ok? E na anáfase ocorre a segregação dos homólogos, assim como acontece lá na anáfase da mitose. Tá? Mas na anáfase da meiose ocorre a separação dos cromossomos homólogos. Da anáfase da mitose ocorre a separação das cromátides irmãs. Tá? Aqui, ó, elas migrando para os polos. Então, aqui é a diferença da anáfase da mitose e diferença para a anáfase da meiose. Olha como acontece aqui, ó. Separação do centrômero. Na anáfase da mitose ocorre separação do centrômero, com consequente separação das cromátides irmãs. O centrômero se quebra e aí as cromátides irmãs se separam e cada uma passa a ser chamada de cromossomo. No final da anáfase, eu tenho 2 N cromossomos não duplicados. Tá? N cromossomos não duplicados. Ok? Por quê? Porque o cromossomo que estava lá com as cromátides, eles se separaram. Na anáfase da meiose 1, olha aqui, não ocorre separação do centrômero. Houve separação do centrômero aqui? Não. Tá? Eles estavam ligados, os cromossomos homólogos estavam ligados por quiasmas e não pelo centrômero. Não houve separação de centrômero. Cromátides irmãs permanecem unidas. Ó, cromátide irmã desse cromossomo está unida com ele, cromátide irmã desse cromossomo continua unida com ele. Aqui, ó, cromátides irmãs já se separaram.
que não. No final da anáfase 1, da meiose, nós temos N cromossomos duplicados, ou seja, cromossomos em condição duplas. Ok? Então, na telófase, para finalizar a meiose 1, o que acontece na telófase? Se é uma telófase que se preze, é bem semelhante ao que acontecia lá na mitose, né? Bastante semelhante à telófase da mitose. Descondensação aqui, ó. Descondensação dos cromossomos. Reorganização da carioteca, ó. Reorganização aqui da carioteca, certo? E a citocinese, ok? Ou seja, a divisão daquela célula, né, que teve os cromossomos homólogos migrados para os seus polos opostos, divisão citoplasmática formando duas células. Então, eu tinha uma única célula, eu formei duas células ao final da meiose 1. Meiose acabou? Não. Nós vamos ter uma segunda divisão meiótica para reduzir esse cromossomo e encontrar condição única e não condição dupla, e reduzir a quantidade de cromossomos à metade da célula-mãe, certo? Que se nesse nosso exemplo for uma célula humana, nós teremos o quê? Uma célula final com 23 cromossomos. Como eu já tinha falado anteriormente, depois que acontece, que finaliza a meiose 1, a célula ela não duplica material genético, mas ela entra numa rápida intérfase, chamada de intercinese. Essa intercinese é uma rápida intérfase que vai servir única e exclusivamente para duplicar o quê? O centrosoma. Ou seja, não ocorre duplicação de DNA. Só ocorre a duplicação do centrosoma. E por que eu preciso duplicar o centrosoma, gente? Por quê? Porque eu vou ter o quê? Mais uma divisão. Se eu vou ter mais uma divisão, eu preciso formar fuso em cada lado oposto. Como a célula só tem, ó, no final nós temos uma célula aqui com um centrosoma. Então, cada célula dessa tem que passar pela intercinese para formar outro centrosoma. Onde acontece isso? Na fase S dessa intercinese rápida. Certo? Então, aqui esqueminha mostrando, ó, prófase intermediária. Por que uma prófase intermediária? Estou falando da prófase 1 e da meiose 1, tá? Mais esqueminhas para ficar mais claro para vocês. Porque o cromossomo aqui está começando a se condensar, né? Ó, centrosoma migrando para o polo da célula. No final da prófase, eu já tenho que os cromossomos já bem condensadinhos. Mais uma fase aqui de final de prófase, tá? Já prometáfase, quase na metáfase. Os cromossomos já migrando para a placa equatorial, placa metafásica. Já ocorreu, né, o crossing over. Já passou lá da fase de Paquita, onde acontece o crossing over. E aqui agora na metáfase, tá aqui, né, os cromossomos homólogos pareados um ao lado do outro, ó. Cromossomo homólogo pareado ao lado do outro, diferente da mitose, que eles ficam um embaixo do outro. Já aconteceu aqui, ó, o crossing over. O cromossomo azul doou um pedacinho do braço dele para o cromossomo vermelho. O cromossomo vermelho também trocou com o cromossomo azul. Aqui a anáfase, ó, a migração de quê? Dos cromossomos homólogos ou das cromátides irmãs para os polos da célula? Os cromossomos homólogos, ó, os cromossomos homólogos migrando para os polos da célula. Telófase, reconstituição do envelope nuclear, descondensação do cromossomo. E a célula aqui entrando em citocinese, né? A célula se dividindo em duas células filhas. Finalizando lá a meiose 1, vamos entrar na meiose 2. Se vocês entenderam meiose 1, se vocês entenderam a mitose lá no início, a meiose 2, gente, ela é muito parecida com a mitose, tá? Muito parecida, ok? Então, qual é a importância, né, da meiose 2? Separar as cromátides irmãs. Na meiose 1, o que aconteceu? Separação dos cromossomos homólogos.
Então, eu tenho cromossomo homólogo numa célula, cromossomo homólogo na outra, porque eles se separaram. Eles são homólogos, né? Os homólogos se separaram, e aí eu tenho cada uma célula com um cromossomo em condição dupla, ou seja, com 2 cromátides, elas precisam se separar. Onde é que essas cromátides vão se separar? Para formar 2 células, cada um com um cromossomo em condição única. Elas vão se separar onde? Na meiose 2, ok? Então, a separação das cromátides irmãs acontece na meiose 2. Cada célula formada na meiose 1 possui N cromossomos duplicados, tá? Ou seja, foi o que eu falei para vocês. Cada célula formada na meiose 1 eu tenho um único cromossomo, só que esse cromossomo está em forma de X, né? Condição dupla. Ao final da meiose 2, cada célula dá origem a 2 células com N cromossomos não duplicados. Ou seja, cada célula que ela tinha um cromossomo duplicado vai formar 2 células com cromossomo não duplicado, tá? Então, cada uma com um representante de cada cromossomo. A meiose 2 é dividida em prófase 2, metáfase 2, anáfase 2, telófase 2, tá? Que é muito parecida à mitose. Então, vamos recapitular praticamente a mitose. O que acontece na prófase, gente? Ocorre a condensação na prófase da meiose 2, que é igual, bem similar à mitose. Condensação da cromatina, rompimento do envelope nuclear, ó, vai se romper. O que mais? O que mais? Migração dos centrossomos para os polos da célula e formação do fuso mitótico. Tá? Metáfase. Os cromossomos estão mais condensados. Os centrossomos chegaram nos polos da célula. Ocorre a ligação dos microtúbulos do fuso mitótico, onde aqui nesse complexo proteico, que está organizado ao redor do centrômero, chamado de quê? Cinetócoro, né? Então, ligação dos microtúbulos do fuso mitótico, onde? No cinetócoro do centrômero dos cromossomos. E os cromossomos se organizam onde, gente? Onde? No centro da célula, chamada de placa equatorial ou placa metafásica. Na anáfase, o que acontece? Por que tem 2 células aqui? Porque no final da meiose 1 não tem 2? Cada uma dessas 2 está passando por processos meióticos 2, tá? No caso aqui, metáfase. E aí eu tenho aqui, ó, na anáfase, o quê? Separação de quem agora? Das cromátides irmãs para os polos da célula. Ok, gente? E na telófase 2, o que eu vou ter? O contrário da prófase. O que acontece na prófase? Condensação. Então, na telófase 2 da meiose 2, vai ocorrer o quê? Descondensação do cromossomo, que vai voltar à condição de cromatina, reconstituição do envelope nuclear, reaparecimento do nucleolo e a divisão citocinética, né? Ó, cromossomos irmãos nos polos da célula, tá? Fibras do fuso desaparecem, ok? Ou seja, os centrossomos vão começar a se organizar novamente lá no localzinho deles, no polo das células. E aí a célula se divide em cada célula, formada lá no final da meiose 1, se divide em mais 2. Olha, essa célula se dividiu em 2, essa célula em 2. Então, no final da telófase 2, da meiose 2, que é semelhante à mitose, eu tenho 4 células com N cromossomos, ou seja, com um único conjunto cromossômico. E cada cromossomo em condição única, não cromossomo em condição dupla. Ok, gente. Tudo certinho. E aqui só para finalizar, mostrando aquele esqueminha, tá? No final da meiose 1, eu tinha 2 células. Cada uma dessas células vai passar por uma rápida intérfase, chamada de intercinese, para duplicar o centrossomo. Então, depois dessa rápida intérfase, eu vou entrar na prófase, tá? Condensação dos cromossomos,
Ó, condensação dos cromossomos, rompimento do envelope nuclear, migração dos centrossomos para o centro das células, formação do fuso mitótico. Metáfase, caracterizada aqui bem específico aos cromossomos na placa equatorial, em cada uma das células, placa equatorial metafase. Na anáfase, migração das cromátides irmãs para os polos da célula. Tá? Olha aqui no esqueminha, aqui a metáfase, os cromossomos na placa equatorial. Na anáfase, os cromossomos migrando depois do crossover para os polos da célula. E aqui a telófase, né? Na telófase, reconstituição do envelope nuclear, né? Descondensação do cromossomo. E aí cada célula vai se dividir formando, né? Cada célula forma mais duas, tá? Então, no final, nós vamos ter o quê? 4 células, né? 1, 2, 3, 4 células, né? Tá? Se dividir em duas, essa aqui se dividir em duas. Então, tem o produto da meiose 4 células idênticas ou diferentes geneticamente da célula que deu origem. Diferente. A célula mãe tinha o quê? 2 N cromossomos, ela era diploide. As 4 células filhas já têm N cromossomos, elas são haploides, ou seja, são os gametas. Ok, gente? E aqui só mais uma figurinha mostrando, tá? Depois vocês dão uma olhadinha aqui, ó. Anáfase, telófase, metáfase, tá? Aqui os produtos. Mais uma vez, ó, aqui vários esqueminhas mostrando aqui todo o processo em conjunto ali, tanto a meiose 1 quanto a meiose 2, para vocês irem observando aqui cada uma das fases acontecendo. E por hoje, gente, é só, tá? Espero que vocês tenham entendido a aula, espero que tenha sido legal para vocês e que na próxima aula vocês apareçam na nossa aula, tá bom? Para que a gente possa ter uma aula mais interativa, com vocês tirando dúvida, tudo bem? Então, eu estou aqui à disposição de vocês e agradeço aí pela atenção. Boa noite.